tudo que é possível é vontade de Deus. Nem tudo que funciona é vontade de Deus. Nem tudo que cabe na sua agenda cabe na agenda de Deus. Nem tudo que você recebe de honorário é de Deus. Nem tudo que você recebe como nova chance diante dos homens é de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Quantos amam a Bíblia? Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Jonas capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Que o Senhor fale com você nesta noite. Enche o seu coração de vida. Diz assim a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Curve a sua cabeça. Nesses poucos minutos que teremos aqui, é importante que você esteja aqui. Então, verbaliza que você quer ouvir a voz de Deus. Diga para o Senhor que você está disposto a ouvi-lo. Não importa quão cansado esteja o seu corpo, quão ansioso esteja a sua mente. Eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do Evangelho, e tem que ter humildade para ouvir. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser tratados, queremos ser alinhados e renovados. É assim que nós sobrevivemos, pelo poder da palavra. É assim que nós vamos conduzir nossos dias, pelo poder da palavra, para não cairmos nas armadilhas do inferno, para não sermos enganados e perdermos o precioso tempo que o Senhor nos deu. Então fale conosco, tanto os que estão aqui como os que estão online. Nós pedimos a Ti a graça de nos revelar a Tua vontade. Confronta-nos, ajusta-nos, mas também derrame a esperança que o Senhor sabe derramar sobre nós. Queremos sair desta reunião melhor do que chegamos. É o nosso desejo. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Existe uma batalha que ninguém vê, ninguém percebe. E essa batalha não acontece na sua empresa, também não acontece na sua família, muito menos no seu casamento e nem nas suas finanças. A maior batalha da sua vida acontece dentro da sua cabeça, na sua mente. É sempre a mente o lugar que Satanás quer dominar. Porque se ele tem a mente de um homem, ele tem o futuro desse homem. Desde o Éden, Satanás não tinha o objetivo de tocar no fruto. Satanás queria tocar no pensamento de Adão e Eva. Porque tocando no pensamento de Adão e Eva, eles fariam exatamente tudo o que o inimigo queria que fizessem. A maior batalha da Bíblia nunca foi uma batalha por território. Sempre foi uma batalha por pensamentos. O problema é que essa batalha custa caro. Porque o objetivo de Satanás é fazer você discordar de Deus. Foi assim com Adão e Eva. Ele não falou mal de Deus. Ele só trouxe um ponto de vista diferente do pensamento de Deus. E o pior, Adão e Eva concordaram com a serpente. Quando ela diz: não, Deus não quer o que falou para vocês. Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão maiores, vocês serão como Ele. O problema sempre está no pensamento. E tem pensamentos que a gente alimenta, remói, fica sentado na cama, põe música de fundo, se pega parado na hora do almoço e pensa. E o pior pensamento é acreditar que você tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus.
Toda rebelião nasce aqui. Toda queda começa aqui. Achar e pensar que eu confio mais nas minhas próprias conclusões do que na palavra de Deus. É aqui que tudo se perde. E é nisso que Jonas entra. O texto que li para você começa com uma afirmação: veio a Jonas a palavra do Senhor. Isso aqui é muito importante, porque na história de Jonas a gente vai ver tempestade, nós vamos ver navio, a gente vai ver peixe grande, mas toda a história dele começou com a palavra. Veio a ele, veio a Jonas a palavra do Senhor. Isso muda a leitura completa, porque a tempestade não começou na história de Jonas. A tempestade, ela veio como consequência de uma situação onde Deus falou e Jonas achou que ele poderia pensar diferente. Ele poderia caminhar por uma outra direção. Eu repito, o livro de Jonas começa: veio a palavra do Senhor. Só que lá no versículo 3 de Jonas 1, põe para mim. Depois que a palavra do Senhor veio, Jonas, porém, fala comigo, porém. Então a palavra do Senhor veio a Jonas. Só que agora no meio da palavra de Deus, depois de Deus dar uma ordem clara, surgiu na vida de Jonas um porém. E essa pequena palavra muda tudo. Toda a história pode ser mudada por conta de um porém. Olha, Deus falou comigo, porém. Olha, eu sei que eu tenho que perdoar, mas, peraí, porém. Tá, eu sei que Deus quer que eu seja uma bênção, porém. Olha, eu sei que eu tenho que ficar quieto nesse momento, porém. Eu sei que Deus me chamou, gente, eu sei disso, é claro, mas, peraí, porém. O porém é uma tragédia no mundo espiritual. O porém começa quando, principalmente, Deus fala comigo e eu agora coloco um porém. Como se eu dissesse: peraí, não vou seguir a risca, não vou me entregar desse jeito. Então, é isso que a gente faz, exatamente como Jonas. A gente vem à igreja, ouve a palavra, coloca no coração aquilo que combina com a nossa ideia, e o que não combina, eu jogo um belo porém. Eu vou obedecer quase tudo que o pastor pregou, porém aquilo ali não. Olha, eu vou seguir as normas aqui, porém aquilo ali para mim é muito. E isso é um problema, porque o texto que eu li para você, em momento nenhum diz que Jonas não ouviu Deus. Não diz também que Jonas não entendeu. Também não diz que Jonas tinha uma mente confusa, é meio atrapalhado das ideias. Não. A ordem de Deus foi clara. Você vai para Nínive. Você vai lá e vai pregar contra aquela cidade. A ordem estava clara, não tinha o que discutir. E não existe nenhum problema de interpretação aqui do que tinha que ser feito. Não havia conflito de entendimento. O único conflito que tinha aqui era o excesso de confiança na própria maneira de pensar. Eu não estou disposto a seguir integralmente o que Deus mandou eu fazer. Eu não estou disposto a obedecer as coisas do jeito que elas têm que ser na sua totalidade. Eu vou até onde eu acho que tem que ir. E assim a vida segue. As pessoas estão aqui, ouvem a palavra, sabem o que Deus espera de suas famílias, porém, eu não vou seguir tudo. Sabe o que Deus espera de uma vida em santidade, porém, eu não vou viver tudo. Sabe o que Deus espera de você na vida financeira, porém, eu não vou viver tudo, não vou. E o maior perigo do cristão não é deixar de ouvir Deus. Você acha que ouvir Deus é deixar de... Não, o maior perigo é quando eu continuo ouvindo a Deus, mas eu escolho a minha opinião. Deus continua falando através da palavra, continua falando através da música. Deus fala comigo através de pessoas, e eu começo a dizer: a minha opinião é melhor do que a palavra. A minha ideia. Toda queda começa quando os nossos pensamentos deixam de se submeter aos pensamentos de Deus. Então agora é o que eu quero, e eu encaixo Deus no que eu quero. Jonas
tinha que ir para Nínive. Deus falou: vai para Nínive. Mas ele disse: não vou. Mas Jonas não estava fugindo de uma cidade. A gente lê a Bíblia assim muito rapidamente, mas havia um porquê Jonas estava fugindo de Nínive e indo para Tarsis, quando Deus mandou ele para Nínive. Porque a ordem era clara: levante-se, vá e pregue. Fala comigo: levante-se, vá e pregue. Tem alguma coisa para interpretar aqui? Tem algum mistério? Tem algum manto? Tem alguma... Não, é simples: levanta, vai e pregue. Levanta, vai e pregue, é isso aí. É só fazer, meu filho. Vai lá, levanta, vai e pregue. Deus falou claramente, e ele foge. Só que, por que ele fugiu? Lá no capítulo 4, finalmente a gente vai descobrir por que Jonas não obedeceu a ordem de Deus no capítulo 1. Quer ver? Vamos ler Jonas capítulo 4, verso 2. Ele vomita o porquê que ele não obedeceu a Deus. Presta atenção nesse texto. Jonas 4, versículo 2. Fala assim, ó: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei. Ele vai revelar lá no capítulo 4 por que no 1 ele não obedeceu. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Foi por isso que eu não obedeci o Senhor. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, que prometes castigar, mas depois... O que Deus falou para Jonas no capítulo 1? Você vai lá em Tarsis, em Nínive, perdão. Você vai em Nínive, você vai pregar contra aquela cidade, porque a maldade dela chegou até mim. E essa aqui é uma das maiores surpresas desse livro, porque Jonas não fugiu dos ninivitas, ou não fugiu de Nínive porque ele tinha medo deles. Jonas não quis ir para Nínive porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que ele ia pregar contra aquela cidade, e depois Deus iria perdoar aquela cidade. Deus iria ter misericórdia. Ele sabia que se aquela cidade se arrependesse, Deus iria perdoar. E Jonas não queria isso. Jonas não queria que o favor de Deus chegasse naquela cidade. É isso que ele está falando. Como eu sabia que o Senhor ia perdoá-los, eu não fui para lá. Porque na minha cabeça eu não concordo que os ninivitas sejam perdoados. Eu não concordo que eles recebam graça. Está entendendo? Eu não concordo. Então Jonas, ele não está discutindo uma ordem. Jonas está discutindo o coração de Deus. Ele está dizendo: eu não vou nessa missão porque eu não amo quem o Senhor ama. Vai que eu prego lá, eles se arrependem, o Senhor perdoa eles, e na minha cabeça é o seguinte: eu quero que eles vão mesmo para o inferno. Quero que eles se lasquem. Então desculpa, Deus, eu não vou lá pregar. Eu não vou porque vai que o Senhor... Eu conheço o Senhor, hein, Jeová? Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que se uma pessoa derrama uma lágrima verdadeira, o Senhor perdoa. Então eu não quero que eles sejam perdoados. Eu não quero, eu tenho raiva deles. Então Jonas não está fugindo porque ele tem medo. Jonas está fugindo porque ele não quer que Nínive receba cura. Isso é muito sério, porque esse é o estágio mais perigoso da religiosidade. É quando eu estou numa igreja e eu começo a conhecer a Bíblia, só que eu não conheço Deus mais por aquilo que Deus ama. Eu quero que Deus ame o que eu amo. Isso é muito perigoso para a igreja, é muito perigoso para nós. Gente, vamos ser sinceros aqui. Todos nós corremos esse risco de Deus nos mandar fazer alguma coisa. A gente gosta da graça de Deus, mas quando a graça nos alcança, quando eu tô sujo, quando eu tô lascado na vida, todo desmaiado, e aí eu chego aqui e um pastor prega sobre Jesus perdoar pecados, sobre Jesus dar uma nova chance, a gente chora, se derrama e diz: glória a Deus que eu vim nesse culto, Jesus me alcançou. Então quando é comigo, quando o beneficiário sou eu amo. Mas quando esta graça se aplica a alguém que me feriu, aí já era. Quando é sobre um desafeto, sobre uma pessoa que eu considero Nínive, alguém que eu não quero que seja alcançado por nada, eu quero que morra essa praga dos infernos, eu quero que suma da minha frente. Então desculpa, eu não vou pregar sobre graça para aquela pessoa, eu não vou falar sobre nova chance para aquela pessoa, eu não vou. É exatamente o que Jonas está fazendo. A gente ama quando Deus nos perdoa, mas perdoar quem está contra mim,
Esse é o maior problema de Jonas. Jonas conhecia a justiça de Deus, mas ele ainda não tinha aprendido a admirar a misericórdia de Deus. E eu pergunto para você: quem é a sua Nínive? Quem é o lugar, a pessoa que talvez Deus te levante para ser um agente de cura, de libertação, mas na sua cabeça esse lugar não merece cura e não merece libertação? Você diz: Deus me usa para pregar para qualquer pessoa, menos para essa. Deus me usa para orar. Ó Deus, eu prefiro pregar na África. Sabe que eu fico muito com o pé atrás de pessoas que têm um desejo enorme de sair para campos missionários, África, Nordeste. Sabe, eu tenho conversado com pastores e muitos usam o campo missionário como fuga, porque a vida particular é tão insuportável, que tem jovens do mundo inteiro decidindo ir para um lugar, pregar para estrangeiros, pregar para outras pessoas, porque dentro de suas casas não conseguem perdoar um pai, uma mãe, não conseguem amar quem está no quarto ao lado, não conseguem lidar. Então é muito fácil você ir lá na África e amar uma pessoa, mas não consegue pregar dentro da própria casa, não consegue amar os seus. É o Jonas. Deus, olha, eu vou para Tarsis, porque Nínive não. Nínive, eu conheço a bondade de Deus, e se o Senhor restaurar aquele povo, eu não concordo com isso. Quantas coisas Deus está pedindo para você fazer e você se nega a fazer porque você não concorda. Agora, de Gênesis a Apocalipse, quando foi que Deus perguntou sua opinião? Quando foi que Deus disse: valida o que eu estou te pedindo, analisa se o que eu estou te pedindo é bom ou não? Deus não perguntou a sua opinião, Deus não perguntou a minha opinião. Quem é a pessoa no fundo do seu coração que você realmente acredita que ela não merece uma nova oportunidade? Quem é? Quem é a pessoa que produz dor em você? Dor que você olha como Jonas olhou para Nínive e pensa: ela não merece, ela não merece. Mas Deus olha para a mesma cidade e diz: ela ainda pode se arrepender. Aleluia. E é aqui que nós percebemos que Jonas nunca foi um herói nessa história. Jonas precisava de graça tanto quanto Nínive precisava de graça. Nunca Jonas foi um herói. Fala comigo: existe uma diferença de conhecer a Deus e obedecer a Deus. Você pode conhecê-lo e não obedecê-lo. Você pode cantar músicas e não obedecê-lo. E como eu sei que eu obedeço a Deus? Quando eu amo o que Deus ama e odeio o que Deus odeia. É assim que nós conhecemos. Agora, observe o que acontece aqui. Deus disse para ele para Nínive. Nínive era o lugar que ele tinha que pregar. Ele fala: não vou para Nínive, vou para Tarsis. Ele vai. Agora observe o versículo 1, versículo 3 do capítulo 1. Olha que coisa interessante. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis e fugiu para o Senhor. Olha o dinamismo disso. Ele foge da presença do Senhor, ele entra no navio, ele desce para o porão, depois de descer para o porão, ele vai ser lançado no mar, depois ele vai ser engolido por um grande peixe. Perceba que cada passo de Jonas, ele desce para o porto, ele entra no navio, ele vai para o porão do navio, e do porão do navio ele vai para o ventre do peixe. Percebe que desde o momento que ele abandonou seguir o que Deus queria que ele fizesse, a vida dele só foi ladeira abaixo. Ele só desceu, porque quem discorda dos pensamentos de Deus sempre termina descendo. Não tem jeito, não tem como vencer Deus. A vontade de Deus é predominante. Você pode não concordar com ela, mas os planos de Deus não serão frustrados. Se Deus quer resgatar Nínive, você querendo ou não, vai acontecer. Se Deus quiser restaurar uma pessoa que você não quer, Deus vai fazer, porque os planos de Deus não são alterados por vontade humana. Então primeiro ele desce das convicções, abre mão. Ele não era qualquer um, ele não era a orelha seca que Deus pegou ele na esquina. Jonas era um profeta, era um homem que foi chamado para pregar, era um homem que foi chamado para liberar a palavra. Ele não era qualquer um, ele estava preparado para aquele momento, aquele era o momento dele. Mas ele teve uma trava na cabeça, ele disse: eu não vou pregar para um povo que eu não quero que sejam alcançados. Gente, nós precisamos parar e pensar. Nós conhecemos a palavra, estamos sentados aqui há anos, já ouvimos pregações aos montões, mas nós
precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós não podemos colocar poréns na nossa vida, porque é possível eu conservar o meu título e perder a minha direção. É possível eu conservar meu posto na igreja e perder a minha direção. É possível manter minha rotina religiosa e estar indo para um lugar que Deus quer que eu não vá. É possível estar fazendo as mesmas coisas de sempre, e Deus está falando: mas você está indo na direção oposta ao lugar que te chamei. É por isso que a fuga nunca começa com os pés. A fuga começa com o coração. A fuga começa com o pensamento. Que eu falo o seguinte: eu vou continuar sendo um profeta, mas eu me recuso a fazer o que eu tenho que fazer. Você sabe, Deus está falando com você agora. Deus está falando sobre comportamentos. Deus está falando sobre atitudes. Deus está falando sobre postura. Deus está falando sobre coisas, eu não sei o que Ele está falando, mas Ele está falando com pessoas aqui. Nós sabemos qual é a nossa Tarsis, que é o lugar que eu escolhi ir para não fazer o que Deus mandou eu fazer. Nós sabemos quais são as gambiarras da nossa vida. E a pergunta para nós nesta noite não é para onde você está indo, não. A pergunta é: quem está governando a sua cabeça? Porque quem governa a sua cabeça governa a sua boca, governa a sua mão, governa o seu pé, governa as suas escolhas. Quem está governando? Que seja o Senhor, amém? Que seja o Senhor. Agora, observe o texto. Acontece algo aqui complicado, porque Jonas, ele vai para Jope, ele entra no navio, ele vai para o porão do navio, e do porão você sabe que vai acontecer um problema, só que ele foge. Mas o texto deixa claro que quando ele decide fugir, estava tudo pronto, gente. Veja que não existe nenhuma dificuldade para quem foge de Deus. O navio está no porto, foi fácil comprar passagem, foi fácil encontrar uma vaga no navio. É tudo maravilhoso. A tripulação aceita ele, a viagem começa, pronto. Isso aqui deveria fazer a gente pensar um pouco, refletir. Porque algumas pessoas acham que porque tudo está dando certo é a vontade de Deus. Já viu gente falando assim: pastor, se fosse do diabo, teria algum problema no caminho. Mas olha, eu fui para o porto, o navio estava lá, foi fácil comprar passagem, eu entrei, me adaptei ao navio. É Deus que está nisso. Isso é uma mentira que aprenderam a contar no meio evangélico, que se tudo está dando certo, é vontade de Deus. Tudo nessa fuga de Jonas está dando certo. Ele não está tendo dificuldade nenhuma. Encontrou navio, encontrou passagem, encontrou tripulação, viagem, pronto, tudo. Então a gente pensa: deu certo, é de Deus. E Jonas é a prova exata das coisas contraditórias em relação a isso. Porque há portas que Deus abre e há portas que Deus nem abre, Ele só permite que sejam abertas. Não foi Deus que permitiu esse navio, Deus só permitiu. Deus só permitiu, Deus não abriu. A diferença é que as coisas nem sempre que estão dando certo são um sinônimo da vontade de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que toda oportunidade que aponta para algo diferente do que Deus me pediu não é uma oportunidade. Pastor, está dando tudo certo. Vai lá para o começo. O que Deus falou com você no começo? Nossa, pastor, estou tão feliz. Olha, está tudo vindo da minha mão. É milagre, é bênção, é porta aberta. Olha, eu estou flutuando porque é Deus o negócio. Mas peraí, antes das coisas começarem a acontecer, o que Deus disse para você? Para onde Deus mandou você ir? Qual foi a postura que Deus cobrou de você? Qual é o comportamento em relação a todas as coisas da sua vida? Porque tem coisas que estão dando certo e não é vontade de Deus. Nem tudo que é possível é vontade de Deus. Nem tudo que funciona é vontade de Deus. Nem tudo que cabe na sua agenda cabe na agenda de Deus. Nem tudo que você recebe de honorário é de Deus. Nem tudo que você recebe como nova chance diante dos homens é de Deus. Jonas entra no navio achando que controla a situação, que está tudo bem, mas a Bíblia deixa claro que não. É uma fuga. Ele tinha que ir para um lugar e está indo para outro. E aí o que Deus faz? Lá no versículo 4 de Jonas 1, a Bíblia diz que Deus manda um vento. Jonas 1:4, o Senhor porém fez soprar um vento sobre o mar. Não foi o diabo, não foi demônio, foi Deus. Deus mandou um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começou a ficar quase a arrebentar. Imagine madeira soltando, imagine marinheiros experientes vendo o barco balançar, uma tempestade enorme. E quem enviou tudo isso? Foi o Senhor. O Senhor. E isso nos incomoda porque a gente imagina que Deus
é o Deus que acalma a tempestade. Deus não manda a tempestade. Mas mais uma vez o livro de Jonas confronta a nossa ideia. Não é o diabo, é Deus que está mandando uma tempestade. A Bíblia mostra um Deus que governa tempestades e manda tempestades onde quer mandar. E quantas coisas da nossa vida é Deus mandando tempestade? E por que Deus enviaria uma tempestade contra um homem que Ele ama? Por que Deus enviaria uma tempestade contra uma família que Ele ama? Por que Deus enviaria uma tempestade contra um voluntário que Ele ama? Por quê? Parece que é incompatível, a minha cabeça não entende isso. Porque quem ama não manda tempestade, mas existe algo pior do que enfrentar um vento. Existe algo pior do que enfrentar uma tempestade que está quase destruindo o barco. E o que é, pastor? É você ir para um lugar que Deus não quer que você vá. É ir para uma Tarsis quando Deus te mandou ir para Nínive. Imagine se Deus deixasse Jonas desembarcar num lugar que ele queria. Imagine se Deus deixasse Jonas ir em paz para o lugar que o pensamento dele idealizou. Imagine se Jonas construísse família, prosperasse, envelhecesse e morresse em Tarsis, lugar que nunca foi ideia de Deus, sempre foi ideia de homem, longe do propósito para o qual nasceu. Essa tempestade nunca foi uma punição. Essa tempestade foi mais uma oportunidade de impedir um homem que está indo para um lugar que Deus nunca planejou, impedir esse homem de chegar lá. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas às vezes a gente pensa que o maior livramento que Deus pode nos dar é abrir um caminho, que o maior livramento que Deus pode nos dar é abrir uma porta. E nem sempre, às vezes o maior livramento de Deus é interromper um caminho, é mandar uma tempestade e dizer: eu não vou deixar esse navio chegar onde você quer ir, porque lá você não vai ser feliz, lá você não vai ser completo, lá você não vai encontrar o meu plano, e só no meu plano você é bem-aventurado, lá você não vai encontrar minha vontade. Então, por amar você, eu não vou deixar você avançar esse caminho, eu não vou deixar esse barco continuar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus hoje vai fazer uma reviravolta na sua cabeça. Tempestade não era sinal de abandono, tempestade não era sinal de crueldade. Essa tempestade era a prova que Deus estava cuidando de um homem que ainda em pecado, fugindo, Deus o amava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vou jogar uma tempestade tão forte para gritar aqui desse céu, dizendo: Jonas, eu não desisti de você, eu não desisti de você, eu não desisti de você. Pastor, o meu sonho é maravilhoso, mas está tudo dando errado. Se está dando tudo errado é porque talvez não seja o sonho de Deus para você. E há uma bênção quando Deus interrompe, há uma bênção quando Deus trava, há uma bênção quando Deus paralisa tudo, paralisa. Agora você imagina a cena: Deus manda uma tempestade. A Bíblia diz que o navio estava quase desmaiado, o navio estava quase despedaçando. Aí você vê marinheiros gritando, pessoas jogando cargas do mar, uma correria para cá, uma correria para lá, gente gritando, cada um orando ao seu Deus. É um navio de várias pessoas, de várias etnias. Então cada um tem o seu Deus. E aí jogando cargas. Enquanto isso, Jonas dormindo no porão do navio. Homens que não conhecem a Deus procurando respostas, enquanto um homem que conhece a Deus em silêncio. E aí o capitão do navio desce até o porão e faz uma pergunta que não é apenas para Jonas, é uma pergunta que faz para mim e para você. Enquanto todo mundo está desesperado, Jonas está dormindo. E Jonas ouve do capitão do navio: como é que diante de tudo que está acontecendo aqui, como é que você pode continuar dormindo? Essa é uma pergunta para nós. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, como é que você ainda pode continuar dormindo? Diante de tantas coisas tantos sinais, como é? Talvez Deus está fazendo a mesma pergunta para nós nesta noite, Lírio. Como é que a gente pode continuar dormindo enquanto o nosso país está se arrebentando? Como é que a gente pode continuar dormindo enquanto pessoas vizinhas a nós estão se afundando nas drogas? Como é que a gente pode continuar dormindo quando eu sei que tem irmãos aqui da igreja que pararam de vir e eu normalizo? Como é que a gente pode continuar dormindo enquanto pessoas estão zombando da nossa fé? Como é que a gente pode continuar dormindo enquanto na nossa família o divórcio for normalizado? Enquanto sobrinhos seus estão extremamente vulneráveis às coisas que acontecem nesse mundo,
Há uma frase do capitão que me impressiona mais ainda do que a pergunta que ele faz para Jonas. Ele olha para Jonas e diz assim: ei Jonas, levante-se e invoque o seu Deus. Está lá no versículo 6 de Jonas 1. O capitão manda o Jonas orar. Que ironia, um homem pagão mandando um profeta orar. É essa vergonha que passa alguém que acha que pensa melhor do que Deus. É essa vergonha que passa. E aí os marinheiros começam a lançar carga no mar. Eles acham que o problema do navio é o peso. Então se a gente desmaiar um navio jogando peso fora, se a gente desarmar o navio, se a gente jogar as azeitonas, jogar as carnes no mar, o navio vai ficar mais leve, então ele não vai afundar. Mas o problema nunca foi o peso do navio. O problema era Jonas. Jonas era o problema. Sabe, isso me leva a pensar que a gente faz a mesma coisa. Então a gente fala assim: puxa vida, minha vida está pesada por causa do meu emprego. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar de emprego. Não, a minha vida está pesada por causa da cidade que eu moro. É São Paulo. São Paulo é estressante, São Paulo é muito trânsito. Eu vou para uma cidade do interior. A gente muda de cidade. Ah não, é a igreja. A Lírio é muito grande, é muita coisa, é muita regra, não sei o que. Eu vou para uma igreja pequena. Meu problema é a igreja. Não, meu problema é a rotina. Eu tenho uma rotina muito pesada, eu fico estressado, eu fico cansado. O meu problema são as minhas amizades. Então eu vou mudar de amizade. Eu vou bloquear todo mundo e vou fazer novas amizades. E a gente vai jogando as cargas no mar, vai jogando as cargas no mar e percebe que o navio continua vulnerável e a tempestade não passa. Porque o problema nunca foi o peso, o problema sempre foi Jonas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, isso serve para mim também. É muito fácil olhar e achar que o problema são as coisas que estão ao nosso redor, sabe? Mas muitas vezes o problema está dentro de você. O problema está aqui dentro. A gente muda de roupa, a gente muda de cidade, a gente muda de emprego, a gente muda de igreja, mas tem tempestades que não estão ficando mais fracas, porque tem alguma coisa que ainda tem que mudar e eu não quero que mude. Deus não permitiu que o vento ficasse fraco, porque Jonas ainda não tinha acordado. Porque Deus não queria o navio, Deus queria Jonas. Deus queria Jonas. Deus não vai acalmar a tempestade até ter Jonas em suas mãos. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas isso aqui é uma revelação do alto dos céus. Deus não vai deixar você chegar onde a sua ideia quer chegar. A sua ideia é pobre, a minha ideia é fraca, a minha ideia é falida, a minha ideia me empobrece, a minha ideia me adoece, a minha ideia me faz aliviar um problema de hoje, e amanhã eu tenho outro problema. E por me amar, Deus, enquanto não me tiver de volta, Ele não vai deixar o vento cessar. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: o Espírito de Deus vai revelar o que está acontecendo dentro de você, e haverá uma revelação tão poderosa que você nesta noite vai ser achado pela presença de Deus. Vai ser achado. Aí a Bíblia diz que os marinheiros descobrem por que os ventos estão lá. Os ventos estão lá por culpa de quem? De Jonas. E aí os marinheiros fazem uma pergunta a Jonas: já que é você o culpado, o que a gente pode fazer para que o vento se acalme? Olha a resposta de Jonas no versículo 12. Jonas olha para os marinheiros e diz: olha, peguem-me e me joguem no mar, e ele se acalmará. Ele prefere ser lançado no mar do que voltar para a vontade de Deus. Ele prefere morrer do que voltar para a vontade de Deus, porque ele poderia dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, me perdoa, eu fui precipitado. Senhor, era para eu ir para Nínive, eu me achei mais inteligente que o Senhor. Eu tenho certeza que se ele se arrependesse naquele momento, o vento cessaria. Naquele momento as águas ficavam calmas. Mas ele prefere morrer do que obedecer. Essa é a dureza do coração. O negócio é tão feio que quando os marinheiros ouvem Jonas falar isso, olha o versículo 13. Você acha que eles saem jogando Jonas no mar? Não. A Bíblia diz que em vez de obedecer o que Jonas falou, jogar ele no mar, os marinheiros ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado o quê? Mais violento. É como se Deus falasse: eu não negocio,
esse barco não chega no lugar que Jonas quer. Esse barco não chega. Então os marinheiros, não vou jogar Jonas, vamos remar. Não, vamos remar. Os marinheiros tentam de tudo, lutam, insistem. Só que cada vez que eles tentam remar, o barco fica cada vez mais frágil, porque Deus manda vento. Porque Deus nunca quis acalmar aquele mar. Deus quer recuperar Jonas. Pare de orar, Deus muda a minha situação. Pare de orar, Deus acalma a minha tempestade, Deus pacifica a minha vida. Porque enquanto você está fazendo essa oração, ela está errada. Porque se Deus acalmar sua tempestade na direção errada, você chega no lugar errado. Se Deus acalmar sua tempestade na direção errada, você chega no lugar que não pode chegar. Então não é Deus acalma minha tempestade, é Deus abre os meus olhos para ver o que eu não estou vendo. Deus abre os meus olhos para alinhar os meus próximos passos. Deus não precisa acalmar a tempestade, não, só me revela. Porque essa tempestade pode ser a única chance que eu tenho de não sucumbir. Essa tempestade pode ser a única chance que eu tenho de não arrebentar o meu futuro. Se Deus acalmar a tempestade de Jonas, Jonas vai pisar no lugar que não deve pisar. Então finalmente pegam Jonas, jogam ele no mar, e a Bíblia diz que imediatamente ao cair no mar, a tempestade passa. Imediatamente ele cai no mar, a tempestade passa. Deus separou um grande peixe, e esse grande peixe vai até Jonas. Lá no versículo 17 de Jonas 1, leia comigo no 3, 1, 2, 3. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Quem mandou a tempestade? Quem mandou a tempestade? E quem mandou o peixe? Aquela tempestade era para matar Jonas? Não, aquela tempestade era para recuperar Jonas. Porque se Deus quisesse matar Jonas, era só não ter mandado peixe nenhum. Ele era jogado no mar e ele seria engolido pelas ondas, seria engolido pelo mar. Deus nunca quis matar Jonas, Deus sempre quis recuperar Jonas. Deus preparou o peixe. Aquele peixe não estava ali por acaso, aquele peixe já estava aguardando, porque Deus sabia que aquela tempestade faria com que alguma coisa em Jonas fosse desperta. Deus queria não destruir Jonas, Deus queria trazer a vida de volta a um homem que está fugindo, porque entende que a sua cabeça pensa que é mais importante que a cabeça do que Deus disse. Aquele peixe é a misericórdia que acompanha um homem depois de sua queda. Aquele peixe é uma nova chance. Aquele peixe é o que Deus faz conosco. Quantas e quantas vezes a gente faz coisa errada e fala assim: é o meu fim, eu mereço a morte, me joga no mar, e agora eu vou me afundar, já era, depois do que eu fiz. E aí Deus diz: eu não vou destruir aquilo que comecei em você. Uma hora que eu tiver você de volta, eu vou te dar uma nova chance, eu vou recuperar você. É por isso que Paulo grita em Romanos 5:20: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Leia comigo agora, bem alto, depois do entretanto. 1, 2, 3. Onde foi ressaltado o pecado? A graça nunca corre atrás, a graça sempre chega primeiro. Quando Jonas foi jogado no mar, o grande peixe já estava lá. Ou quando Jonas foi lançado no mar, já havia o lugar certo para ir. Eu não sei se foi tubarão-baleia, eu não sei se foi tubarão, eu não sei se foi baleia, eu não sei nada. Eu sei que alguma coisa engoliu Jonas, e ele vai ficar ali porque Deus nunca quis matá-lo, Deus sempre quis restaurá-lo. E eu quero declarar em nome de Jesus: você vai viver o que Jonas viveu. Ô pastor, como assim? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Leia comigo, 1, 2, 3. Dentro, Jonas orou. O capitão do navio acorda Jonas, fala assim: ó, clama ao teu Deus. Ele não ora. A tempestade começou, ele não ora. Ele é lançado no mar, ele não ora. Mas a Bíblia diz que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Por quê, pastor? Por que dentro do peixe? Porque agora acabou qualquer ilusão dele ter o controle. Dentro do peixe, ele entende que não tem mais o que fazer por ele mesmo. Os pensamentos dele não tem mais ideia. Agora ele está completamente entregue a algo que ele não pode dominar. E aí finalmente ele lembra de Deus. Ele levanta os pensamentos ao Senhor. Tem uma coisa linda aqui, que depois dele orar,
A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 3, o capítulo 2 inteiro é uma oração. Como é que começou o ministério de Jonas que eu falei para você? Foi com barco? Foi com peixe ou foi com assim diz o Senhor? E agora dentro do peixe, mais uma vez, acontece o que aconteceu lá no começo do chamado dele. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Isso é tão maravilhoso. Essa segunda vez talvez seja uma das frases mais bonitas do livro de Jonas, porque Deus não falou assim: ó, eu vou levantar outro no seu lugar, você não presta para nada. Deus não desistiu de Jonas. Deus não cancelou Jonas. Ele corrigiu, tratou, quebrou e falou pela segunda vez: vai lá e faz o que eu estou mandando, porque o que eu estou mandando é o melhor para você. Vai lá. Jonas começou a história confiando nos seus próprios pensamentos, dizendo: eu sei quem merece misericórdia, eu sei quem merece ser salvo, eu sei quem merece perdão, eu sei. Mas toda vez que ele confiou em si mesmo, tudo que ele encontrou foi uma tempestade. Olhe para mim, será que não é isso que você está fazendo? Pensando demais e fazendo de menos, julgando demais as pessoas. E não é por isso que está apanhando tanto, porque a gente não pensa como Deus pensa. Mas quando ele volta a se submeter a Deus, lá quando ele perde tudo, ele vai encontrar o propósito. Porque o propósito nunca foi Nínive, o propósito nunca foi Tarsis, o propósito nunca foi o peixe. O verdadeiro propósito era quem manda na cabeça de Jonas. Quem manda na sua cabeça? Quem manda? Queria que você fechasse os olhos nesse instante. Existe algo poderoso nessa história, porque Jonas foi lançado no mar por própria culpa, e Cristo se entregou por você, para que a nossa culpa fosse resgatada. Jonas morreu para que alguns marinheiros, quer dizer, morreu não, foi jogado para morrer no mar, para que alguns marinheiros, quase morreu, fossem salvos. E Cristo morreu para salvar o mundo todo. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Cristo passou 3 dias dentro de um túmulo. Jonas anunciou a misericórdia contra a própria vontade, mas Jesus abriu os braços na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes. Talvez você veio aqui hoje dizendo: Deus, acalma a minha tempestade, acalma a minha tempestade, muda a minha família, muda o meu casamento, muda minhas finanças. E Deus está dizendo: eu posso fazer tudo isso depois que eu mudar você, depois que você parar de ser teimoso, depois que você parar de duvidar, depois que você tirar os poréns. Porque eu não vou acalmar nenhuma tempestade para você ir para um lugar que eu não quero que você vá. E hoje a gente tem que escolher: eu vou continuar vivendo pelos meus pensamentos, ou eu vou confiar nos pensamentos do Senhor? Pai, nós oramos porque temos um conflito dentro de nós. Eu tenho ideias, eu tenho opinião, e tudo que eu não posso fazer é fugir daquilo que o Senhor espera de mim. E obrigado pelas tempestades, Senhor. Obrigado pelas portas que o Senhor não deixa eu passar. Obrigado, Senhor, pelos ventos que balançam o navio que eu entrei, navio que está me levando para um lugar que eu não devo ir, porque eu coloquei um porém. Eu te ouvi, porém, eu quero destruir o meu porém hoje. Eu quero destruir as minhas desculpas. Eu quero destruir, Senhor, as minhas conversas. Eu não posso lutar contra o Senhor. Eu não posso lutar contra o que o Senhor quer fazer. Eu peço perdão. Eu quero pedir que o Senhor nos perdoe. E quero dizer que não tem porém coisa nenhuma. Tem, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. E eu quero dizer, Senhor, obrigado pela tempestade, porque muitos só vão aprender a orar depois dela.
Muitos só estão voltando a sentir o Espírito Santo por conta da tempestade. Muitos só estão voltando a servir a Deus por conta da tempestade. Tempestades estão nos salvando, porque o perigo é o que está dominando a minha cabeça. Agora eu quero que você, com os olhos fechados, coloque-se em pé, levante-se do seu lugar e feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma autoanálise agora. Feche os olhos, por favor. Não é porque fechando os olhos fica mais santo, não. É para que ninguém te distraia. Paulo vai dizer que o homem tem que se examinar. Mas eu quero que você observe os seus pensamentos. O que mais predomina na sua cabeça? Se você fosse colocar um ranking, o que você mais pensa ao longo da semana? Que tipo de direção os pensamentos que você tem te levam? São coisas boas? São coisas ruins? São coisas que fazem o céu sorrir para você? Ou são coisas tristes mesmo? Que tipo de ideias você tem? Que coisas consomem você? Que tipo de desejo os teus pensamentos nutrem em você? Que tipo de compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua presença, com a sua casa? Ou são pensamentos meio complexos, pensamentos nebulosos, pensamentos egoístas, pensamentos onde você é incapaz de viver a totalidade? Porque a tua maior guerra não é por CPF, não é por lucro, não é por faturamento. A tua maior guerra não é por título, tua maior guerra não é por poder, tua maior guerra não é por posição, tua maior guerra é pela sua cabeça. O diabo quer a sua cabeça, Satanás quer a sua cabeça. O diabo quer fazer com você o que fez com Adão. Duvida de Deus, duvida da presença de Deus. Vai lá, briga com a palavra. Vai lá, discuta mesmo, bata na mesa. Fala que não é bem assim, fala lá, discorda mesmo. Vai lá, fala que a Bíblia não é tudo isso. Fala que Deus exagerou, fala mesmo que Deus deve estar errado. Fala mesmo, fala que na sua opinião, fala, é isso mesmo. O diabo está dizendo, vai lá, entra nesse barco, vai lá e veja a tua vida descendo. Vai descendo pro porão, vai descendo, vai dormir, vai lá. Enquanto tudo isso você está indo para um lugar diferente, e Deus está falando, eu não dei meu sangue na cruz do Calvário por você, para você entrar num barco diferente do lugar para onde eu estou te mandando. Hoje é uma noite de resgate e o vento está soprando aqui. Eu quero que você ore pelos seus pensamentos. Comece a orar pela sua cabeça. Fala, Senhor Jesus, me ajuda agora. Enquanto você vai orar, o Espírito Santo vai te visitar. Você que está online, faça a mesma coisa. Comece a orar pela sua mente, comece a orar pelos seus pensamentos. Comece a repreender todo o porém na sua vida. Comece a repreender todo o mal agora. Comece a repreender toda a vontade de não viver o que Deus tem para você. Comece, Pai, se o Senhor mandar eu amar, eu vou amar. Se o Senhor mandar eu pregar, eu vou pregar. Se o Senhor mandar eu ter paciência, eu vou ter paciência. Eu não vou mais colocar porém na minha vida. Eu vou começar meu chamado. Vai orando por você. Vai dizendo, Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero estar na direção do milagre. Eu quero estar na direção do avivamento. Eu não quero, Pai, precisar ser engolido por um peixe para voltar a orar. Eu não quero, Senhor, perder tudo para voltar a ter santidade. Eu não quero, Pai, passar 3 dias no ventre de um peixe, sendo sacudido de um lado para o outro, tendo algas enroscadas no meu corpo, para lembrar que o Senhor me ama. Eu não quero perder tudo, Senhor. Eu sou profeta, e o mesmo Deus que me chamou está me chamando hoje de novo. O mesmo Deus que me chamou, que encheu meu coração de esperança, está me chamando de novo hoje. E eu nesse momento da tua vida, se você é um cristão, você vai ter coragem de perdoar os seus algozes, porque você não depende do mal que fizeram a você, você depende do chamado que está sobre você. Grita, eu vou amadurecer, pois a cruz e a dor vai revelar que você é capaz de perdoar. Bata a mão no peito e diga, eu sou capaz de perdoar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem aqui. É um desafio para mim pregar da forma como Deus me disse, mas quero poder me esforçar para transmitir o recado de Jesus a você. Marcos capítulo 15, verso 37. Marcos 15, 37. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, com um alto brado, expirou. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Jesus, com um alto brado, expirou. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta manhã, nesse domingo de ceia. Pai bendito, a tua presença está aqui, nosso coração tem muita alegria de perceber que o Senhor está entre nós. Mas há uma guerra agora, uma guerra que eu não posso ignorar, uma guerra para que eu saia vazio, saia
sem informações, sem cuidado. E tem coisas que só a tua palavra pode fazer. Então eu te peço, fala conosco, Senhor. Dê-nos a direção necessária, o cuidado necessário. Sara-nos, perdoa-nos, alinha-nos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Eu já li esse texto muitas vezes, mas ontem, meditando sobre o que falaríamos aqui, esse texto me pegou, sabe? Porque nada que tem na Bíblia está aqui por acaso. Esse é um detalhe de Jesus no momento mais difícil da crucificação, momento de agonia. E Marcos diz, Jesus dando um grande brado, expirou. Não diz que ele sussurrou, não diz que ele gemeu, não diz que ele murmurou, diz que ele deu um grande brado, um grande grito. E isso me causa estranheza, porque quem está morrendo numa cruz, normalmente pela história e sabendo como é a crucificação, não tem força para gritar. A crucificação, ela justamente mata pela exaustão, pelo cansaço, pela asfixia. E Marcos está dizendo que mesmo depois de perder tanto sangue, tanto líquido, tanta energia, mesmo quando os pulmões começam a falhar, Jesus, ele faz um esforço gigantesco para dar um grande brado. Esse brado não está aqui por acaso, porque esse brado revela que Jesus não estava sendo vencido, mas ele estava entregando a própria vida. Ele estava entregando a sua vida por uma causa. Em João 10:18 diz que ninguém a tira de mim, eu a dou por minha própria vontade. Jesus não foi morto, Jesus entregou a vida. A cruz não foi um acidente, irmãos. A cruz não foi uma fatalidade. Foi uma entrega voluntária de um Deus que sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo o que estava fazendo. Jesus não morreu porque os romanos eram fortes, porque os judeus eram inteligentes. Jesus não morreu porque o Judas o traiu e o vendeu. Jesus morreu porque ele decidiu morrer. Ele escolheu. Porque quando nós olhamos para a cruz hoje, eu tenho uma cruz vazia aqui, como pingente numa corrente. A gente olha para a cruz hoje e fala, que maravilha. Se você vai na minha sala pastoral, no meu gabinete, tem cruz lá para todo lado. Eu amo o símbolo da cruz. Maravilhoso, a gente tatua, eu não, né? Mas você tatua a cruz aí no braço. Eu não tatuei não, mas tenho nada contra. Mas tem gente que tatua a cruz, não tem nenhum problema. Ela está em camisetas, colares. E a gente tem uma cruz aqui fora, na entrada da igreja, nos cantinhos da oração. Mas o primeiro século, quando alguém pintava uma cruz, a mensagem era vergonha, humilhação. A mensagem era condenado. O próprio Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, verso 13, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem está na cruz é maldito. A crucificação era só para escravo, rebelde, criminoso, desprezível. Gente boa, gente inocente, gente que cometia até um crime leve, não ia para a cruz. A cruz era a forma mais cruel de uma execução. Nada era mais humilhante, vexatório do que a cruz. E aí eu começo a fazer algumas perguntas, sabe? Fica comigo aqui. Jesus era inocente? Sim ou não? Claro, ele é o perfeito das nações. Jesus era tão inocente que o Pilatos que vai lavar as mãos, ele fala o seguinte em João 18:38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente de onde estavam os judeus e disse, leia comigo agora. O próprio Pilatos está dizendo, esse camarada não tem nada para eu acusá-lo. O Judas, o traidor, lá em Mateus 27:4, o próprio Judas, ele vai dizer, pequei pois traí
sangue inocente. O Judas, o centurião romano, o guarda romano que vai conduzir Jesus até a cruz. Marcos 15:39. Quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, o que ele disse? Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Então a pergunta que fica no meu coração: Pilatos, Judas, os soldados romanos olham para ele e falam: esse camarada, ele é diferente, ele não é culpado. Então a pergunta que fica é: então por que alguém inocente morreu uma morte reservada para culpados? A Bíblia responde no Isaías 53:5: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele não morreu por causa dele. Veja que o Isaías diz: não foi por causa das transgressões dele, pecados dele, mas Isaías diz por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Em Marcos 8:31 diz que então ele começou a ensinar-lhes que era necessário, fala comigo, necessário. O Filho do Homem tem que sofrer, tem que sofrer, tem que ser rejeitado pelo chefe sacerdote, pelos mestres. Jesus sabia exatamente o que estava caminhando, ele sabia. E o que eu quero conversar com você é: o que esse momento de dor tirou de Jesus, arrancou dele? O que esse momento trouxe? Porque, gente, era muito necessário. Em Marcos 10:33 e 34 vai deixar claro que antes da cruz, Jesus sabia cada detalhe do que ia acontecer com ele. Jesus sabia da chicotada, da humilhação, do espinho, do cravo, ele sabia de tudo. E por que ele foi mesmo assim? A cruz, a gente não pode normalizá-la como algo banal. Por isso que a gente ceia todos os meses, porque todos os meses vai passar um videozinho aqui com Jesus sofrendo. Não é porque a gente gosta de ver isso, nós temos que lembrar, porque é muito simples no dia a dia, na correria de supermercado, faculdade, escola, filho, marido, emprego, cinema, jogo de futebol, Copa do Mundo, eleição, PT, PSDB, Bolsonaro, Lula. É muito normal a gente começar a se envolver com as coisas e esquecer o porquê nós estamos aqui. A cruz fala de um sofrimento emocional nunca antes visto. Uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer sabendo exatamente o que está chegando. Jesus sofreu emocionalmente. Ele não foi surpreendido pela cruz. Uma coisa é você está vivendo a tua vida, toca o telefone e uma bomba cai no teu colo. Outra coisa é você ir para uma jornada que você sabe cada capítulo do sofrimento. Você sabe. Ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia negar, ele sabia quem ia abandoná-lo, ele sabia quem ia ficar em silêncio quando ele mais precisava de companhia. Ele sabia tudo. Em Lucas 22:44, isso estampa na minha cara uma verdade. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sabe o que é isso? Pressão máxima, agonia maior, angústia profunda. E quem passou por isso? Satanás? Um demônio vagabundo? Não, o meu Deus, o teu Deus. A gente não pode esquecer. A gente não pode ficar só assim: cura o meu câncer, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, meu filho. A gente tem que parar e lembrar o que importa também. A alma dele estava sendo esmagada antes que o corpo dele fosse tocado por um chicote. A alma dele estava sendo esmagada antes que alguém cuspisse nele. Porque existem batalhas que ninguém vê, existem guerras que se enfrentam em silêncio. E daqui a pouco ele vai para uma situação pública, que é o Calvário. Mas lá no Getsemane, ele já estava agonizando. Vamos falar da solidão? A solidão de escolher 12 homens para andar 3 anos e meio com ele. A solidão de escolher pessoas que ele investiu, apoiou, perdoou, ensinou, corrigiu, amou. Mas em Marcos 14:50 vem a realidade nua e crua. Todos, não foram 10, não foram 9, não foram 5, todos abandonaram e fugiram. Todos. Pedro afirma ainda em Marcos 14:29: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Foi o que Pedro disse.
Só que esse mesmo Pedro que faz isso, lá em Marcos 14:71, ele olha para alguém que diz: você conhece Jesus? E ele responde: não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? É assim que era. Na hora do tudo bom, eu estou contigo. Na hora do tudo mal, eu estou indo embora. Solidão. Vamos falar de traição. Traição, porque o Judas não aparece do nada. O Judas não começou a manifestar sua traição no dia que ele vendeu Jesus por moedas. Não. Em João 12:6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque Judas era o quê? Ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, antes de vender Jesus, ele já costumava fazer o quê? Tirar o que nela havia colocado. Antes de vender Jesus, Judas já roubava. Porque ninguém cai da noite por dia. Toda queda começa com concessões invisíveis. Então ele é traído, ele agonia, ele fica só. E agora vamos falar de uma dor terrível também: abandono. Abandono de quem? Do próprio pai. A maior dor que Jesus passou foi essa, porque Judas foi embora, Pedro negou, os discípulos fugiram. Mas lá em Mateus 27:46, essa é a maior dor. Por volta das 3 horas da tarde, ele bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos ler agora, a partir de agora, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente entende isso, a gente percebe que a cruz não foi só sofrimento físico, não foi só prego na mão, coroa de espinho na cabeça, não foi só humilhação pública, mas foi uma substituição. Ele ocupando um lugar que deveria cair sobre nós, e nós ocupando um lugar que era dele. A ira de Deus, que era para mim, o juízo de Deus, que era para mim, a condenação de Deus, que era para mim, a separação que era entre eu e Deus por conta do meu pecado, tudo que o pecado produziu de ruim em mim, tudo que me tornou nojento, asqueroso, indigno, podre, tudo se cumpre o que Isaías 53:5 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado emocionalmente, mas não foi só isso, ele foi castigado espiritualmente. A alma de Jesus sofreu, mas o espírito também. A cruz era uma guerra onde todo o pecado da humanidade, todo o lixo, toda a pedofilia, todo o assassinato, todo homicídio, todo o latrocínio, toda a mentira, toda a situação mais asquerosa que você puder imaginar, todo o adultério, tudo estava sobre ele. Tudo, porque o objetivo do diabo ele não vai aguentar. É por isso que desde quando Jesus nasce, há um plano do inferno para matá-lo. Maria e José têm que enfrentar um Herodes que quer matar um bebê. Quando ele começa o ministério, Satanás leva Jesus ao deserto para desafiá-lo numa missão para destruí-lo. Em Nazaré, ele é levado até o alto de um precipício, de um monte, e tentam jogá-lo lá de cima. Diversas vezes tentam apedrejar Jesus, e agora finalmente ele está numa cruz, sangrando, humilhado, exposto. Porque aquilo que parecia a vitória das trevas era exatamente a maior derrota que o diabo ia enfrentar. E por isso que Paulo escreve em Colossenses 2:15, ele escreve que, e tendo despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Jesus sofreu espiritualmente, sofreu porque o peso do pecado estava sobre ele. Eu não sei se você já foi acusado injustamente, mas quem já foi, talvez sinta 0,0000000 o que Jesus sentiu. É quando alguém olha para você e te acusa de um crime que você não cometeu, uma injúria, uma calúnia. É algo devastador, porque quando você sabe que fez, você baixa a cabeça. Mas baixar a cabeça por algo que você sabe que não fez dói demais, pois ele nunca cometeu um crime, e agora a humanidade inteira transferiu sua culpa para ele. E não foi só isso, gente. A ira de Deus estava sobre Jesus.
Ele não foi ali sofrer fazendo um teatro. Todo o nojo que Deus tinha do homem por conta do pecado, o Pai teve que virar as costas para o próprio Filho na cruz. Jesus não estava apenas sofrendo por causa dos homens, Ele estava sofrendo por conta da justiça de Deus. Deus tinha que cumprir a justiça. O homem merecia morrer, eu merecia morrer. Jesus tinha que morrer, porque Deus não ia negociar a justiça. O nosso Deus é amor, mas também é justiça. Por isso que Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas aconteceram coisas bonitas também. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Em Marcos 15:38 diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, para que todo homem, não importa a origem, o país, a raça, o nome, a cor da pele, não importa a origem, todos os homens tivessem acesso a um novo caminho que estava sendo aberto naquele momento. Um caminho que não foi gerado com riso, um caminho que não foi gerado com beijos e abraços, mas um caminho que foi gerado com o maior nível de sofrimento que alguém já pôde passar. E naquele momento Jesus se torna uma avenida para acesso para todos aqueles que estão se afogando, sendo queimados pelo pecado. E é por isso que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10:19: portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Adão perdeu um jardim e Cristo recuperou o jardim na cruz. Adão perdeu a comunhão e Jesus recuperou-a na cruz. Ele sofreu muito emocionalmente, muito espiritualmente, e sofreu muito fisicamente. Em Isaías 52:14 diz que muitos ficaram pasmados diante dele, porque a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia um ser humano. Ele apanhou muito, gente. A gente começa a achar que o sofrimento de Jesus foi na cruz, mas não foi. Lá no versículo 1 do capítulo 19 de João, diante de Pilatos, a gente lê esse texto e não percebe o que ele quer dizer, né? Mas lá no Pilatos, lá preso, quando ele é levado por Judas do Getsemane até Pilatos, a primeira coisa que ele passa é por um açoite. Esses açoites são chicotes com tiras de couro, com fragmentos de chumbo, de ossos de animais nas extremidades, onde se arranca a camisa do criminoso, coloca-o com as costas para cima, e cada golpe rasga a pele, tecido, músculo, porque o objetivo ali não é disciplinar, o objetivo ali é destruir. A maioria das pessoas que eram açoitadas morriam antes de chegar na cruz, porque arrancava-se pedaço de carne. Por isso que a Bíblia diz que pelas suas feridas somos saradas. Essas feridas não começaram na cruz, essas feridas começaram diante de Pilatos. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos, uma coroa com espinhos tão grandes, tão densos, que penetram o crânio. Em Mateus 27:29 deixa claro que eles vão tecer uma coroa de espinhos e colocam sobre a sua cabeça para machucar, para humilhar. Já que você é o rei, então reine aqui com uma coroa de espinhos. O rei dos reis recebe uma coroa, não de ouro, mas de espinho. A morte mais impressionante, a morte mais terrível, não matava pela hemorragia, não, ela matava pela asfixia. Se pregavam as mãos e os pés, e quando a pessoa estava suspensa pelas mãos e os pés com os pregos, o corpo ficava suspenso, e o pulmão tinha dificuldade em funcionar. Então, para respirar, ele precisava ficar ereto, ele precisava se erguer. Mas todas as vezes que ele se erguia, ele colocava o peso nos pés, e os pés estavam perfurados por um prego. E para aliviar o peso dos pés, ele tinha que relaxar o corpo. Mas quando ele relaxava o corpo, seus pulmões enchiam de líquido,
e ele ficava afogado aos poucos. Imagine isso: para aliviar a dor dos braços, ele tinha que aumentar a dor dos pés, e para aliviar a dor dos pés, ele tinha que aumentar a dor dos braços, e todos os movimentos ele era impedido de respirar, e precisava se levantar. Cada respiração era uma decisão, a cada respiração era um custo, e é nesse cenário extraordinário que ele não amaldiçoa ninguém. É nesse cenário extraordinário que ele não ameaça ninguém, ele não fala nenhum palavrão, ele não se revolta, ele não fala nada, nenhuma palavra torpe. É nesse momento que ele sabe que está mudando a identidade da história humana. E ele fala 7 coisas na cruz, e aqui eu encerro. Eu quero falar cada uma delas, porque o objetivo é o que essa dor está provocando em você. Que monstro você está virando por conta desse momento? O que você está virando? Que bicho eu e você estamos virando? Porque eu estou pintando um quadro de uma realidade, e o meu modelo não é político, o meu modelo não é meu pai, não é minha mãe, o meu modelo se chama Jesus Cristo. Eu me espelho em Jesus. Eu tenho muitas pessoas que admiro nessa vida, mas nenhuma delas ocupa o trono do meu Jesus. Eu vou seguir o exemplo dele, eu vou viver o que ele viveu, eu vou falar o que ele viveu, eu quero pensar como ele pensou. Ele não veio a esta terra para ser apenas um pingente na minha corrente. Ele não veio até essa tela para que no final do ano, no Natal, eu dê presentes para minha mãe e para o meu pai. Ele não veio apenas para eu vir cantar meia dúzia de música. Ele veio aqui para ser o modelo da minha vida. Eu preciso ser um cristão, um pequeno Cristo. A primeira palavra que ele diz, fala comigo, perdão. No momento mais difícil, em Lucas 23:34, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não libera essa palavra quando está ressurreto, bonitão, com roupas brancas e desfilando, dizendo: eu ressuscitei. Ei Maria, Rabone, eu ressuscitei. Não. Ele está lá, lascado, sangrando, humilhado, sem nada, agonizando, o pulmão enchendo de líquido, os pés arrebentados, as mãos arrebentadas, soldados rindo dele, esponja de vinagre na boca, enquanto toda a multidão grita. Ele olha para essa multidão e não fala assim: quando isso passar eu perdoo vocês, quando a vida melhorar eu perdoo vocês, quando as coisas ficarem mais tranquilas eu perdoo vocês. Não, enquanto ele estava sofrendo, ele perdoou. Em 1 Pedro capítulo 2 verso 23, Pedro registra isso: quando ele era insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A cruz manda você amadurecer, porque imaturidade é permitir que o erro do outro determine quem você é. Levanta a mão para cá. Nesse momento da tua vida, se você é um cristão, você vai ter coragem de perdoar os seus algozes, porque você não depende do mal que fizeram a você, você depende do chamado que está sobre você. Grita: eu vou amadurecer, pois a cruz e a dor vai revelar que você é capaz de perdoar. Bata a mão no peito e diga: eu sou capaz de perdoar. Segunda coisa que Jesus fez, fala comigo, esperança. Ele está lascado na cruz, lascado. Mas Lucas 23:43, arrebentado. Ele olha para alguém que está pregado numa cruz do lado dele. Ele está vivendo o pior momento dele, porque ele era 100% homem. E ele olha para um ladrão que merecia estar ali, merecia todinho morrer. E ele fala: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Jesus está morrendo. A dor não sequestrou a missão dele, meu Deus do céu. A dor não derrubou o propósito dele. O ladrão não tem obra nenhuma para apresentar. O ladrão, ele não tem passado para defender. O ladrão não tem nada, nem tempo para reconstruir a vida, nada. A única coisa que o ladrão apresentou foi uma fé de olhar para Jesus do lado dele e falar: eu creio que você é o Cristo. Uma fé. Aí o ladrão, o que o ladrão diz? A única coisa que ele diz está no versículo 42 de Lucas 23. Ele vai dizer: o ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É isso que a cruz me pede: amadureça, porque maturidade é continuar cumprindo o propósito de Deus, mesmo quando você estiver sofrendo.
Mesmo quando você estiver sofrendo, você não pode abandonar o propósito. Você não pode dizer, olha, Deus vai ter que entender, porque eu estou sem cabeça para seguir adiante. Ei, vai lamber sabão. Você pode olhar para Jesus e seguir o caminho dele. Você pode sim estar no pior momento da tua vida e abençoar pessoas ainda. Você pode ter um filho nas drogas e ainda orar para outras pessoas saírem das drogas. Você pode ter um filho doente internado no hospital e olhar para alguém que tem um outro filho e dizer, eu não sei se Deus vai curar meu filho, mas eu posso orar pelo seu e eu creio que Deus vai curar. Você não pode ocupar o lugar do centro. Jesus está dizendo, amadureça, porque eu mesmo na cruz continuo vivendo a missão. Amadureça. Não use o seu sofrimento como desculpa. Não use. A terceira palavra da cruz é responsabilidade. Em João 19:26, ele olha para a mãe dele. Qual é o nome da mãe dele? Maria. Ele diz, Maria, está aí o seu filho. No versículo 27, ele olha para João. João era o caçula, o discípulo caçula. E ele diz, aí está tua mãe. É muito provável que José já tinha morrido nesse momento. Então ele está preocupado com a mãe dele, da mãe dele não ficar desamparada. Então ele diz para João, João, Maria agora é sua mãe. Maria, João agora é seu filho. Ele está no pior momento dele. Ele está morrendo, mas ele continua cuidando. Ele está morrendo, mas ele continua vendo Maria e João. Ele continua estabelecendo responsabilidades, porque a dor normalmente nos torna pessoas autocentralizadas. Eu só penso em mim. Olha, eu não quero nem saber de nada. Eu estou sofrendo tanto que eu só estou preocupado com a minha recuperação. A gente só pensa em nós, mas não é sobre o meu problema, a minha dor. Existem pessoas que cantam bem, pregam bem, profetizam bem, mas não cuidam da sua família, sabe? E a cruz exige amadureça. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Cuida da sua família. No seu pior momento, continua sendo responsável pelas finanças, pela paz. Não usa a sua dor como desculpa para você pôr o pé no freio e falar, quer saber, vou largar tudo. Seja responsável. Jesus foi responsável, porque pessoas maduras continuam cuidando daquilo que Deus lhes confiou, mesmo nos momentos difíceis. Continue cuidando. Pare de usar a dor como desculpa. Pare. Jesus perdoou na cruz. Jesus deu esperança. Jesus teve responsabilidade. Quarto, Jesus diz em João 19:28 que ele teve o quê? Lá no finalzinho, o que ele teve? Sede. Porque a cruz também é um lugar de humanidade. Sede é uma sensação do homem. O Criador do mundo está com sede. O sustentador de todas as coisas tem sede. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tem sede, porque a encarnação foi completa. Ele não veio disfarçar. Ele tem sede. Por isso que Hebreus capítulo 4 verso 15 diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer da gente, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, ainda que sem pecado. Ele conheceu a dor, o abandono, a perda, o cansaço, a rejeição, a sede. E sabe o que Jesus está ensinando também na cruz? Que maturidade é reconhecer que a gente sempre tem necessidades. Sempre. Não existe força maior do que admitir a nossa dependência de Deus. Ele não se fez de forte. Ele disse, eu tenho uma necessidade. Alguém pode me dar água? Infelizmente vão embebedar uma esponja de vinagre, mas ele pede água. Você que está aqui sentado, não deixe de Deus conhecer quais são as suas limitações. Se você não consegue ser forte numa área importante da sua vida, peça ajuda a Deus. Não espere ser tarde demais para pedir ajuda. Não espere perder tudo para dizer para Deus que você tem sede. A cruz também ensina. A quinta, sacrifício. Em Mateus 27:46, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele não diz por que me feriram. Ele não diz por que me traíram.
Ele não fica dizendo: ai, está doendo esse cravo na minha mão, ai, está doendo essa coroa de espinho. Não, ele está dizendo: Deus, por que o Senhor, isso aqui é fichinha, isso aqui não é nada, essa espada, por que o Senhor me abandonou? Há um sacrifício de culpa, de condenação, de dívida. Em Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Toda, fala comigo, toda a iniquidade. Toda. Não era o pecado dele, era o nosso. A cruz não é só uma demonstração de amor, é a demonstração da justiça e do amor caminhando juntas. Ele sacrificou muito, gente, muito. Então amadureça. Amadureça, porque maturidade é entender que não existe ressurreição sem sacrifício. Você não vai restaurar sua casa sem sacrifício. Você não vai voltar a ter uma sanidade mental sem sacrifício. Você não vai voltar a ser uma pessoa feliz sem sacrifício. Não adianta você vir aqui e achar que é maravilhoso estar aqui, porque a Lírio está no hype, e aqui é muito gostoso mesmo. Dá até para ficar aqui sem Deus, de tão gostoso que é a igreja. Aqui é tudo tão maravilhoso que a gente talvez nem precise tanto de Deus. E talvez essa seja a luta de uma igreja que cresce. Saber que o ambiente é gostoso, o ambiente é agradável, mas nada aqui vale a pena se Jesus não estiver aqui. Nada aqui vale a pena, porque o que transforma você não é o quantas sensações positivas você recebe, mas é o quanto você é capaz de sacrificar por uma causa que Jesus está chamando: venha para a cruz, sacrifique-se por mim. Não existe coroa sem cruz, não existe glória sem entrega, não existe. Não existe. A sexta palavra da cruz é redenção. Em João 19:30, Jesus diz: está consumado. Essa não é uma frase de derrota, é uma declaração de vitória. Tetelestai. Repita comigo: tetelestai. Essa palavra tetelestai era usada como um carimbo. Todas as pessoas que tinham uma dívida liquidada, sem faltar um centavo, sabe? Sem faltar nada, nenhuma pendência, nenhum saldo, havia um carimbo sendo na dívida. Tetelestai, que significa pago integralmente. Tetelestai. De novo, tetelestai. Dívida paga. Tetelestai. Quando Jesus diz: está consumado, está consumado, o que ele quer dizer? Tetelestai. Pago. Fala comigo: pago. Olhe para mim. Pago. Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 2, verso 14: cancelou o que estava escrito. Cancelou a escrita da dívida, tetelestai, que consistia em ordenanças e que estava contra nós. Ele removeu. Como que ele removeu? Pregando-a. Tetelestai. Acabou a dívida. Tetelestai. Fumei, bebi, cheirei. Tetelestai. Acabou a dívida. Tetelestai. Era uma pessoa perdida. Tetelestai. Acabou. Nasci para dar errado. Tetelestai. Acabou. Dívida paga integralmente. Não há nenhum crime, não há nem nada. Tetelestai. Acabou. A cruz diz: amadureça, porque pessoas maduras terminam aquilo que Deus as entregou. Você não pode parar no Getsemane, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante de Pilatos, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante dos açoites, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante das humilhações, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante de cara feia de pessoas, porque tem um tetelestai para você. Tetelestai significa redenção. Tetelestai é para aqueles que vão até o fim. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E a última palavra da cruz, depois da redenção, está em Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz. Brade comigo agora. 1, 2, 3. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, depois de tudo, depois de toda a dor, toda a humilhação, todo o abandono, todo o sofrimento,
Jesus está ali dizendo: eu ainda confio na vontade do Pai. Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele poderia estar dizendo: o que será de mim agora? Será que eu vou ressuscitar? Será que vai dar certo? Será que esse pecado do mundo inteiro não vai me sufocar? Não, ele está fisicamente arrebentado, emocionalmente arrebentado, mas ele continua confiando naquilo que o Pai está fazendo. Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Depois de toda a humilhação, depois de todo o sofrimento, ele termina confiando. Isso é impressionante, porque o sofrimento não mudou a confiança de Jesus. Levanta a mão para cá. O teu sofrimento não vai mudar a tua confiança na missão do Pai. A dor não vai adulterar a fé. A cruz não vai destruir a dependência em Deus. Ele começa o ministério confiando em Deus lá no Jordão, e agora ele está no ápice da dor, continua confiando no Pai. É como Jó disse em Jó 13:15: ainda que ele me mate, eu continuarei esperando nele. É o que Abacuque diz em Abacuque 3:17: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Vamos, querido, muda o texto, muda aí, 18, muda. Ainda assim eu exaltarei no Deus do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você, erga a mão. A última palavra da cruz não é a dor, a última palavra da cruz é confiança. Eu entrego ao Senhor o meu espírito. Eu entrego ao Senhor, eu entrego ao Senhor o meu espírito. Eu entrego. Eu encerro dizendo para você: eu construí todo o processo. São muitas informações para uma mensagem só, eu sei, mas eu queria pintar para você como um quadro toda a agonia, toda a dor emocional, espiritual e física. E no pior momento, da boca de Jesus sai perdão, esperança, responsabilidade, humanidade, sacrifício, redenção e entrega. O que sai da sua boca no seu pior momento? Eu sei que alguns falam: eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe. É sangue espanhol, é sangue italiano. A gente tem as nossas manias de justificar as pataquadas que a gente faz. Mas o que a dor revela? Jesus deu um show. E ao terceiro dia, o mesmo lugar da humilhação se transformou no lugar de redenção. Você não precisa ser quem todo mundo é. Esse momento pode revelar algo lindo que ninguém nunca viu, porque é assim na terra como no céu. Quero que você feche os olhos nesse instante. Quero que você pense em Jesus. Nunca se foi tão fácil ser cristão na nossa época. Quando eu era criança, dizer que era crente era a mesma coisa que falar que você era um ET. As pessoas riam de você, as pessoas zombavam. Hoje não. Hoje as pessoas até ficam admiradas e felizes, porque a igreja virou pop. A igreja virou um lugar de concentração de massas, multidões. E é tão gostoso, sabe, que a gente não precisa nem fazer nada. A gente vem aqui, curte o momento e não precisa largar o pecado, sabe? Não precisa parar de fumar, não precisa parar de beber, não precisa parar de trair. A gente vem aqui, continua amaziado. Para que casar? A gente talvez está aqui e continua fazendo sexo no namoro, continua traindo a esposa, traindo o marido. A gente está aqui e continua falando palavrão. A gente não falta no culto, mas continua indo no bar enchendo a cara. A gente está aqui e continua viciado em jogo, na bet. A gente está aqui e continua mentindo, fofocando, continua fazendo intriga entre irmãos. A gente está aqui porque é tão gostoso, mas não é sobre isso.
Não é sobre isso, não é sobre um lugar para me sentir melhor. É sobre uma vida de verdade. É sobre uma vida que eu tenho vergonha, porque aquele lugar era meu e Ele deu a vida por mim, e eu tenho vergonha. E eu quero dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Peça ao Senhor para que nos perdoe. Peça ao Senhor e diga para Ele: Senhor Jesus, a minha dor vai mostrar que eu sou um cristão de verdade. Senhor, eu não quero só ser alguém de conveniência. Eu não quero ser só alguém que frequenta um ambiente gostoso, mas eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero dar testemunho na minha família. Eu quero que os meus amigos olhem para mim e te vejam em mim, Senhor. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho de falar: minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus. Eu não quero ser só um crente de igreja, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero dar testemunho. Eu quero ser um cristão todos os momentos da minha vida. Eu quero viver a cruz, eu quero viver a morte da minha vontade, para viver a vontade de Deus, porque eu acredito na ressurreição, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito na vida nova, eu acredito numa transformação maior do que tudo pode acontecer. Eu creio. Ajuda-nos. Enfrenta seu pecado agora. Enfrenta seu pecado, enfrenta ele, ponha ele para correr. Talvez é um pecado que ninguém nunca disse, ninguém nunca viu. Enfrenta seu pecado, enfrenta e diga para ele: acabou. A partir de agora acabou, porque a dor não vai me tornar alguém pior. Eu vou me